Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês. Já quero desejar de antemão um bom fim de semana para todos. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Eu quero também convidar aqueles ainda que não se inscreveram no canal, que venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários com respeito, compartilhando os conteúdos postados na plataforma do YouTube e deixando o seu like. E juntos continuaremos a reinar em vida, em perfeita vitória. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema a fé divina já veio, ou seja, a fidelidade divina já veio. A fé esperada já veio. Quem era essa fé? O que era essa fé? Essa fé divina, ela não é mais uma promessa. A fé, quando eu falo a fé divina, a fé do Pai, a fé do Criador, a fé de Deus, não é mais uma promessa. Para eles, era uma promessa. Para nós, já não é mais promessa. Nós já nascemos desfrutando daquilo que era promessa para eles e para nós é a realidade. Ou seja, a fé divina não é mais uma promessa. A fidelidade divina não é mais uma promessa, é uma realidade. Ou seja, a fidelidade divina foi a promessa cumprida em Cristo. Oh, glória! Veja, Gálatas capítulo 3, versículo de número 25, diz assim, Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Observe, meus irmãos, que a fé havia chegado, a fé divina havia se estabelecido entre eles, havia se cumprido. Então, naquele contexto, antes da cruz, essa fé divina que era Cristo ainda era aguardada. Antes do nascimento de Cristo, essa fé era apenas uma promessa anunciada, falada pelos profetas. Essa fé era esperada, era aguardada, ela já veio, ela não vem mais. A vida divina prometida se manifestou em Cristo. O cachorro aqui tá latindo pra caramba, o maior barulho aqui o cachorro. É o cachorro da vizinha. Então, observem, eu vou voltando a falar. Para eles, naquele contexto, era guardada essa fé, a fé divina, a promessa divina. Para nós, essa fé, ela já veio. A vida divina, ou seja, a fé divina prometida, se manifestou em Cristo. Cristo é a fidelidade divina, oh glória! Cristo foi a fidelidade divina para eles. E para nós ele é a fidelidade divina em carne. O verbo que se tornou carne. O verbo que foi julgado, condenado, crucificado, morto e ressuscitado. Essa fé, a fidelidade divina que se tornou realidade em Cristo,
se fez carne e habitou no meio deles lá, no meio dos homens, em vida. Foi a manifestação de Deus. A justiça de Deus estava em Cristo. Veja Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele nasceu debaixo da lei. Então, meus irmãos, o que era uma promessa se tornou realidade. Veja que a promessa se cumpriu. O que era esperado, a fé divina, a videira verdadeira, falada. Veja lá em João 15:1, fala da videira verdadeira. João 15:1. Então, a fé divina, a promessa que tão aguardada, falada e anunciada pelos profetas, era Cristo. Veja, João 15:1 diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Então, observe, o verbo que se tornou carne, o verbo que veio, participou de carne e sangue, Hebreus 2,14, assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também veio e participou das mesmas coisas. Então, meus irmãos, como isso é lindo, como é bom a gente sabermos dessas verdades com nossos olhos iluminados. Então, a fé divina era o Cristo, se aplicava nele e se cumpriu nele, a promessa se cumpriu nele, se tornando algo cumprido, algo que foi real, realidade. Cristo é o autor e consumador da fé. Hebreus 12:2, olha, Hebreus 12:2. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2, diz assim. Vamos lá? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Sentado à destra aqui, meu irmão, é estar no seu lugar de origem. É ter todo o poder. Não é que tem 2 tronos. Sentado à destra aqui é uma simbologia de todo o poder, de toda a autoridade que está nele, que estava nele e que está nele. Então, meus irmãos, Cristo iniciou a obra e a consumou, ou seja, a fé divina não é mais uma promessa que era para eles. Não, a fé divina não é mais um conceito futuro. Não é uma promessa futura, mas a realidade que se fez carne, que se tornou carne, que se tornou realidade. A fidelidade divina foi o corpo ressuscitado de Cristo, oh glória. A palavra que se fez carne e habitou entre eles, no meio de nós, era entre eles lá, os judeus, antes da cruz. O verbo se tornou carne antes da cruz e habitou com eles. João 1,14. Cristo é a fidelidade divina manifestada. Ele é o cumprimento, ele foi o cumprimento da promessa. O sacrifício perfeito, o cordeiro que tirou o pecado do mundo. João olhou para ele no Rio Jordão e disse: Eis o cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é que ele vai mais tirar, ele já tirou o pecado. O que nós temos que andar é em temor, entendeu? É andar em justiça, porque Cristo se tornou justiça de Deus e nós temos que
que seja essa justiça de Deus. Nós temos que viver essa justiça de Deus em nossa vida. Então, meu irmão, Cristo, ele foi o cumprimento da promessa, o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito. 2 Coríntios, capítulo de número 2, capítulo número 1, olha, 2 Coríntios, capítulo de número 1, vamos lá, versículo de número 20. Olha, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Pelo intermédio, né? Paulo diz, por nosso intermédio, Paulo se colocando ali. Então, meus irmãos, a promessa não é mais futura. Cristo, ele ressuscitou e sua ressurreição é a prova definitiva da fidelidade de Deus, da fidelidade divina. Quando eu falo fidelidade divina, eu estou falando da fidelidade de Deus, de Yeshua, o Senhor absoluto. Então, a promessa se tornou realidade e trouxe vida. Essa promessa que era Cristo tornou-se vida, ela trouxe vida, ela tornou-se realidade, a promessa se tornou realidade em Cristo e essa promessa ela trouxe vida e vida com abundância. Então, o que era promessa para eles se tornou realidade. Nós já nascemos desfrutando da fidelidade divina, da promessa de Deus que era para eles lá. Nós já nascemos desfrutando dos benefícios da graça. Cristo era a graça. O Cristo, o verbo que se tornou carne, ele era a graça. Ele trouxe a graça e a verdade. João 1, versículo 17. A lei foi dada por Moisés. Vamos lá? Olha, João capítulo 1, João capítulo 1, versículo de número 17. Olha o que o apóstolo João escreveu. João 1, 17 diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Cristo foi a fidelidade divina, foi a promessa para aqueles que viveram ali o antes da cruz. Entendeu? Então, Cristo foi a justiça divina, a fidelidade de Deus, a fidelidade divina, a fé divina que é Cristo ressuscitado, a fé divina, a fé, a fidelidade divina, a fé que era Cristo, é Cristo ressuscitado. Ou seja, eu vou explicar de novo, a fidelidade divina, a fidelidade de Deus, é Cristo ressuscitado, foi Cristo ressuscitado, morto e ressuscitado. O que era esperado pelos profetas, anunciado pelos profetas, agora se tornou lá, depois da cruz, se tornou realidade. E nós já nascemos desfrutando dessa realidade, da graça. Cristo foi a graça. Cristo era a graça de Deus, era a verdade. Como eu li aqui, a graça e a verdade veio por intermédio de Cristo. Então, Deus agora, o Espírito, o entendimento está em nós, habita em nós. Já nascemos desfrutando dos benefícios da graça, da promessa que era divina, dessa promessa que se tornou realidade para os filhos. Então, Cristo, o cumprimento perfeito da promessa, a fé que eles aguardavam, era Cristo, e ele já veio, morreu e ressuscitou para dar vida, e vida com abundância. É essa palavra que eu quero deixar para todos vocês. Quero desejar a todos um bom fim de semana e até a próxima segunda-feira, se o Pai dos Espíritos assim nos permitir. Saudações de paz.